Enquanto muitos buscam status, Lídia decidiu abrir seu coração para Deus e isso mudou toda a sua história. Talvez hoje Deus esteja procurando mulheres assim, disponíveis, sensíveis e pronta para viver um propósito maior. Olá, como é que vocês estão? Passando aqui nessa sua manhã maravilhosa para falar com você e dizer que o Senhor tem estado contigo, que o Senhor tem guardado a sua vida, que o Senhor te ama, né? Por isso eu estou aqui, né, trazendo mais um vídeo para você, mais conhecimento, né, para a gente trocar conhecimentos. E quero dizer para você que você é muito especial, que o Senhor te vê. E estou dentro de um estacionamento, você pode ver o ambiente, estou num carro dentro do estacionamento. E como a gente está aí na semana, né, das 7 mulheres, né, que a gente vai falar, 7 mulheres que guerrearam e venceram através da sua fé, eu estou aqui, né, mais um dia trazendo as 7 chaves para a sabedoria, né, que são segredos que transformam a sua vida. E hoje a gente vai falar sobre uma mulher da Bíblia, Lídia. Não sei se você já ouviu falar dessa mulher, mas se não ouviu, a gente vai prosear sobre essa mulher agora, nesse momento. E quero dizer para você, é uma história linda, uma história que marcou muito. Senão ela não estaria aqui, né, sendo lembrada dentre essas 7 chaves, né? Foi uma mulher também que guerreou através da sua fé. E já quero dizer para você que tenho certeza, né, estamos vivendo em um mundo que muitas pessoas estão distantes, né? E principalmente dentro de suas casas, né? Já começa ali dentro da casa, dentro do casamento. São pessoas que estão próximas fisicamente, mas emocionalmente estão distantes, famílias separadas. E o que eu quero trazer para você aqui hoje é sobre essa história, a história de Lídia, né? Que ela trouxe a família dela para Deus. E se você diz para mim assim, Andréia, a minha família está distante de Deus, estamos desacreditados, ou eu só oro, ou eu só busco a Deus, e os outros, meus filhos, meu esposo, ou a esposa, está distante, estão descrentes do Senhor. Eu quero dizer para você que ali em Atos 16:31 diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha só que coisa maravilhosa que você já tem agora aí nessa sua manhã, nesse seu dia maravilhoso, né? Atos 16:31. Corre e anota esse versículo. E aqui fala que em meio aos contornos da Macedônia, na cidade de Filipos, a narrativa bíblica destaca uma mulher cuja vida se tornou um marco no avanço do evangelho na Europa. Olha só. Seu nome é Lídia. Pouco se fala sobre sua origem, além do fato de ser da cidade de Tiatira, mas seu coração é descrito com uma profundidade rara. Ali em Atos 16:14 diz: o Senhor abriu o coração dessa mulher, dela, para atender aquilo que Paulo dizia. Então, certamente o Senhor está te usando. E com certeza você e sua casa serão salvas através de Jesus. Lídia era empresária, era comerciante de púrpura, um produto de luxo usado por nobres e pessoas de alto prestígio. Ela era rica, influente, decidida, mas mais do que isso, ela era uma mulher sedenta por Deus. Olha só a diferença. Ela já adorava ao Senhor antes mesmo de conhecer a plenitude do Evangelho. E quando a palavra lhe foi anunciada, ela não hesitou. Abriu sua casa, seu coração e sua história para Cristo. E aqui a gente vê, né, que a Bíblia diz que após ouvir a mensagem de Paulo, Lídia foi batizada. Então ela só estava esperando o momento certo. Ela foi batizada juntamente com toda a sua família, né? Atos 16:15.
Essa pequena frase revela uma grande verdade. A fé de uma mulher pode ser o ponto de partida para a salvação de muitos. Como é que está a sua fé? Eu te pergunto agora. A sua fé é grande o suficiente, como um grão de mostarda, é do tamanho, né? Dessa magnitude do grão da mostarda, que você já está vendo ela crescida, uma árvore dando frutos. Isso é sua família, né? Você tem que ver, enxergar a sua família já grande na presença do Senhor, né? E não sabemos se sua família já cria em Deus ou se apenas seguia uma liderança espiritual. Não sabia ali se a sua família ela cria em Deus ou se ela estava ali debaixo, né, de uma liderança espiritual. O que sabemos é que sua decisão teve um efeito dominó. O que sabemos ali é que sua casa se tornou um lugar de fé e seu lar a primeira igreja da Europa. Olha só, olha que legado essa mulher deixou, né? Pela fé dela, né? Pela presença que ela tinha, o posicionamento. E Lídia representa a mulher cristã que entende sua responsabilidade espiritual. Sei que no mundo em que estamos hoje, muitas mulheres, elas não entendem a sua responsabilidade espiritual em favor da sua família. Você, mulher, eu digo agora para você, entenda isso. Você tem uma responsabilidade sobre seus filhos, sobre seu esposo. Você pode me dizer, André, ele já é um homem crescido, teve sua mãe, ela que tinha que ter ensinado sobre isso para ele. Não, você é um exemplo, você é uma influenciadora, você é filha de Deus. Influencie seu esposo com o seu jeito, com as suas atitudes, espelhando-se em Jesus, entendeu? E ela não apenas ela creu, mas ela transformou sua casa em um altar. Olha só, ela não apenas ouviu a palavra, mas ela praticava a palavra dentro da sua casa. Ela não apenas ora, mas ela lidera com amor, firmeza e acolhimento. Então, como é que você tem feito, né? Você só tem orado na sua casa e levantado do joelho e ido para a igreja, fazer caridades, trabalhar, e depois você levanta e não olha para o seu filho como está, não olha para seu esposo que está triste, com o coração amargurado, fechado, porque está desempregado ou porque nada deu certo no trabalho dele. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Primeiro a sua família, o seu primeiro ministério foi o que Lídia fez. A sua casa. A sua casa tem que ser um altar do Senhor. Você tem que estar alinhada ao Espírito Santo, né, ao coração do Senhor. Provérbios 14:1 vai dizer: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. E você, com certeza, não será essa mulher que derruba. Você será a mulher sábia. Tenho certeza disso. E a chave de Lídia é uma fé que transforma. Olha só. O que foi que Lídia fez? Uma referência de fé e liderança foi a sua prontidão. Ela liderou com fé. Ela teve fé que já tinha acontecido. E sua casa estava aberta. Mas, mais do que isso, seu coração estava disponível ao Senhor. Olha que lindo. Deus só precisava de um sim. Eu vou dizer algo aqui para você que já aconteceu comigo. Deus só precisou de mim. Deus só precisa de um disponível dentro da sua casa. E se você é disponível dentro da sua casa, tenha certeza, tudo vai acontecer no tempo de Deus e para a glória dele. Não é para nossa glória, é para a glória de Deus. Tenha certeza disso. João 4:23 vai dizer: Deus procura os que adorem em espírito e em verdade. O que foi que Lídia fez? O que nós temos que fazer? Procurar adorar o Senhor em espírito e em verdade, de todo o nosso coração. O impacto de Lídia vai além da sua conversão pessoal. Ela entendeu que sua fé não era para ser guardada em segredo, mas compartilhada. Sua influência foi redirecionada para o reino e seus recursos, talentos e espaços físicos se transformaram em ferramentas para o avanço do evangelho. Olha que coisa linda, né? E a gente tem que entender que nós, né, dentro da nossa casa, temos que ser assim como Lídia, influenciadoras, né?
determinadas e posicionadas para que nós estejamos de acordo com o reino do Senhor. E o que é, André, de acordo com o reino do Senhor? Efetuar, né, exercer as leis, ser obediente às leis do Senhor. Qual o primeiro mandamento do Senhor? Me diz aqui. O primeiro mandamento do Senhor é o qual? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? E amar ao próximo como a mim mesmo, como a ti mesmo. Você tem que amar seus filhos, ainda que eles sejam desobedientes, desorganizados, sabe? Ensine-os. Tenha amor por eles, mas ensine-os com amor. Tenha amor pelo seu marido, tenha compaixão desse homem, dessa esposa. Você sabe que ele não foi criado para ser... ele não foi criado talvez ele não tenha sido criado no mesmo ambiente que você esteve, que foi criada. Talvez esse homem tenha mágoas, tenha traumas. Essa mulher também aconteceu na infância dela rejeições. E aí vocês se acolheram, vocês se casaram e agora que estão vendo o defeito um do outro, precisa ser acolhedor, precisa ter compaixão, sabe? Eu digo para as mulheres que eu dou mentoria para elas que é algo muito forte que eu falo, né? Se essa pessoa ela não tá te maltratando, te machucando agressivamente, fisicamente, né? Se essa pessoa você não tá passando por maus tratos, né? A violência doméstica, cuidado, né? Para que não se divorcie por conta de palavras. Eu sei que não tem sido fácil para mulheres. Eu dou conselho, sou conselheira cristã, né, para mulheres, e eu dou muito conselhos, né? Se esse homem ou essa mulher ela não tá te traindo, né? A gente sabe que até a traição o Senhor perdoa. Se os dois viverem em paz, se conseguirem viver e conviver com essa traição, vão viver. Mas se esse homem ele está te maltratando, ele está te agredindo fisicamente, você não precisa viver nesse lugar. Saia desse lugar, você não merece isso. Ninguém merece ser machucada, ser maltratada fisicamente, agressivamente. Você precisa sair desse lugar. Peça orientação a Deus. Peça orientação a Deus que Ele vai te dizer, Ele vai te ajudar, tá? Eu estou aqui só como uma ferramenta usada por Deus para a tua vida, né? E a nossa missão é trazer a nossa casa para Deus. A gente tem que devolver para o Senhor, né? Quantas de nós temos clamados por nossos lares? Quantas noites em oração, quantas lágrimas derramadas no travesseiro? E você diz assim, poxa, Senhor, o Senhor está me ouvindo? Tá doendo, né? Ver um filho longe de Deus, um esposo indiferente à fé, né? E um lar dividido, tudo isso fere profundamente o coração de uma mulher cristã. Mas o exemplo de Lídia nos lembra, uma mulher posicionada em Deus pode mudar o destino espiritual da sua família. Não há homem com coração fechado de pedra, não há filho desobediente que não volte para o caminho do Senhor, se você se posicionar, mulher. Se você se colocar no lugar de honra, sabe? Entenda o seu papel como esposa. Toda a sua casa será transformada a partir de você. Mulher, eu quero te dizer, você tem fé? Então ore como se a salvação da sua casa já dependesse ali de você. Você tem que orar dizendo assim, olha, todos da minha casa já estão salvos porque eu resolvi, porque eu estou posicionada e porque a minha fé é em Cristo, sabe? Depende mesmo de você, depende da sua fidelidade, né? Em permanecer crente, crendo nas coisas do Senhor. E eu quero deixar aqui 2 pilares, algum dos 2 pilares, né, para você ganhar a sua casa para Deus. Primeiro, testemunho transformador. Olha só. 1 Pedro 3:1 vai dizer: sejam submissas aos maridos, para que, se algum deles não obedeça a palavra, sejam ganhos sem palavras pelo comportamento de sua esposa. É o que eu tenho falado aqui. E você não convence a sua família
com pregações constantes ali, mas com atitudes coerentes, né? Essas pessoas, elas vão te ver, elas estão te vendo a todo momento. O poder do evangelho está no que ele faz dentro de nós, no nosso amor, paciência e domínio próprio. Esse um dos frutos do Espírito, né? E quando a mulher vive com integridade, mesmo em meio às lutas, seu lar começa a experimentar o perfume de Cristo. Olha só que lindo. Como disse Francisco de Assis, pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Mas você, aonde você pisar, aonde você caminhar, suas atitudes, tem que mostrar o evangelho de Cristo, né? O segundo é intercessão constante. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos. 1 Timóteo 2:1. É o que eu falo sempre num grupo. Eu vou deixar o site aqui para vocês e lá tem o nosso grupo lindo de mulheres orando pelos seus esposos, pela sua família, tá? Você precisa estar dentro desse movimento. Lídia talvez já orasse por sua casa antes de conhecer o evangelho completo. Orar é o nosso primeiro e mais poderoso ato. Então entenda, você precisa de uma vez por todas entender. Você é intercessora, né, dos seus filhos, do seu esposo, do seu lar. E a mulher que dobra os joelhos, ela levanta muralhas. Olha que lindo. Muralhas de proteção invisível para a sua família, né? E muitas vezes uma mulher de oração, ela não vai ver os frutos no tempo que ela gostaria de ver. Mas jamais as orações dela são em vão. Porque estamos orando para um Deus vivo, é o nosso Pai. Então entenda isso, sua oração não é em vão. E eu quero deixar aqui 10 atitudes para você plantar o evangelho dentro do seu lar. Olha que lindo. Leia a palavra com sua família, mesmo que seja um versículo por dia. Segundo, ore junto com eles. Uma família que ora permanece unida. Terceiro, sirvam juntos ao propósito. Ensine seus filhos que o evangelho é uma ação. Quarto, expresse amor diariamente. Acolha os seus. 5, faça das refeições momentos de comunhão. Você sabe que a mesa é um lugar de comunhão. 6, ensine princípios eternos, os seus valores, os princípios dentro da sua família. 7, sirvam juntos na igreja. Vocês precisam estar envolvidos dentro do Evangelho de Cristo. Se não estão, tenha fé que vai acontecer. 8, criem tradições de fé. Cultos domésticos, louvores. Você já fez um culto de ação de graça na sua casa? Agradecendo por tudo que o Senhor já fez por você, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele irá fazer. Olha só. 9, honrem a história da família. Vocês precisam compartilhar testemunhos, os valores, né? Isso traz muita fé. E o 10º, tenha uma reunião familiar semanal. Tenha um tempo intencional de conversa, sabe? Conversar, criar vínculos e mostrar a fé que você tem, que você precisa falar, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu quero concluir deixando aqui, né, uma conclusão para você. O seu lar tem que ser para a glória de Deus. O seu lar, sinceramente, ele tem que ser para a glória de Deus. E Lídia, uma mulher forte, bela, amorosa, influente, ela se tornou o alicerce espiritual da igreja em Filipos. Uma igreja que anos depois receberia uma carta do próprio apóstolo Paulo, cheia de gratidão e encorajamento. Sua fé não foi apenas um momento, mas um legado. Você quer deixar um legado para sua família, para as suas gerações? Então viva como se você fosse uma Lídia, essa Lídia da Bíblia. 3 João 1,4 vai dizer: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Os seus filhos, a sua geração, andarão na verdade, pelo seu posicionamento. Que o seu lar, como o de Lídia, seja um lar onde Cristo habita, onde o Espírito Santo é bem-vindo, onde a paz reina,
onde a fé é cultivada. Mulher de Deus, a salvação da sua casa começa com a sua rendição diária. Plante fé, regue com amor e confie. O Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então você entende que a chave, de Lídia é a fé. É a fé que transborda do coração para o seu lar. Faça isso com a sua casa e você verá grandes testemunhos. Você verá que a sua casa honrará o Senhor. Porque a gente sabe e entende que a honra e toda a glória seja dada ao nosso Pai, tá? E eu quero falar com vocês algo que queima o meu coração. Sejam pacíficas, sejam pacíficos, sabe? Tenham compaixão, olhe para o seu lar com compaixão. Entenda que o Senhor é com você, o Senhor estará com você. Já aproveito para pedir que você curta esse vídeo, que você compartilhe com alguém. Tenho certeza que tem pessoas precisando de ouvir, essa palavra, essa mensagem que o Senhor tem para você. E essa é a minha missão aqui, trazer a palavra do Senhor, trazer a palavra do Senhor para vocês. Eu sempre trago aqui muitas mensagens e reflexões também. E creio, que o Senhor está em nós e através de nós. A nossa vida pertence a Ele. A minha vida, a sua vida pertence ao Senhor. Seja como Lídia. E falo para você, venha conosco, nesses 7 dias aí, teremos mais mulheres que guerrearam, na sua vida através da fé e venceram. Já foi falado aqui de Ana, já foi falado de Débora, nós temos várias mulheres aqui. Tem uma playlist linda, maravilhosa para você passar aí o tempo e ler, ouvir e aprender, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar? Vamos orar nesse momento para agradecer ao Senhor. Como Lídia abriu o coração para te ouvir e a casa dela para te servir, nós também decidimos hoje viver pela fé. Fortalece, Pai, cada mulher que escolheu permanecer firme, mesmo em meio às lutas. Dá sabedoria, Senhor, discernimento e coragem para caminhar em obediência à Tua vontade. Que nenhuma delas negocie seus princípios, mas permaneçam posicionadas, cheias do Espírito, com um coração generoso, sábio e sensível à Tua voz. Levanta, Pai, mulheres de oração, mulheres de caráter, mulheres que influenciam sua casa e a sua geração para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.